Dessa terceira parte eu quero mostrar para você uma das ferramentas mais importantes dentro do ProMob, o mouse. Por incrível que pareça, essa é uma ferramenta essencial para que você consiga ter um bom desempenho dentro do ambiente 3D, para que você consiga construir as geometrias, rotacionar o ambiente, fazer o pan. Isso eu quero mostrar para você aqui agora, tá? Nós temos então a opção do mouse seco, que quando você já abre o ProMob, é a primeira opção que fica habilitado aqui nessa caixinha do lado da nossa trena, tá? Então aqui quando eu clico nessa setinha, eu tenho algumas opções que eu tenho dentro do mouse, tá? Mas explicando já o seguinte, você não vai no dia a dia precisar entrar aqui como eu estou fazendo para trabalhar dentro do ProMob. Aqui eu estou te mostrando somente para ilustrar como é que isso funciona, tá? Por isso que você tem que criar uma habilidade, se exercitar com o mouse, porque todas as ações é feita dentro do mouse, tá bom? Então eu quero mostrar para vocês então a função selecionar, mover. O que essa função faz? Eu seleciono com um clique, com o botão esquerdo, eu vou selecionando a face das paredes, do piso, tá? Se eu puxo um módulo para o ambiente, como é que funciona? Eu clico no módulo, seguro, arrasto ele e solto aqui no meu piso ou nas minhas paredes. Eu tenho aqui como é que eu seleciono esse meu módulo, tá? Dando um clique nele, tá? Da mesma forma eu seleciono. E o interessante aqui, quando eu trabalho com essa ferramenta, é você entender que quando eu selecionar um item, essas propriedades que estão aqui ocultas é relativo a esse item que está selecionado. Olha só, sem querer eu fui lá e cliquei e fechei a barra. Como é que eu volto a barra? Exibir, janelas, módulos. Tá vendo, gente? Às vezes isso acontece no vídeo passado, eu mostrei que isso pode acontecer e eu preciso voltar. Sem querer eu fui clicar no Autoride aqui, arrastei um pouquinho e fechei. Tá? Quero deixar fixo essa telinha aqui da propriedades, para você entender como é que essas propriedades vão se alternando. Se eu clico na parede, olha lá, as propriedades aqui mudam para as propriedades da parede, obviamente. Se eu clico no piso, propriedades do piso. Se eu clico no módulo, propriedades do módulo, tá? Então, selecionar é um clique com o botão esquerdo, eu seleciono aonde eu quero mexer, quero alterar algumas medidas, cotas, tá, de seleção. Agora, movimentação, tá? Movimentação já é diferente, eu dou um clique no objeto e seguro o mouse, não solto. E aí o que ele faz? Isso aqui, ó, tá? A questão de mudar ele de face não é o propósito aqui, eu quero te mostrar o básico da operação do mouse. Então, se eu precisar selecionar e mover, movimentar, é assim que eu faço. Na hora que eu solto, é óbvio que ele vai ficar parado ali. Se eu quiser, suponhamos que ele estivesse na parede, da mesma forma. Ó. Clico, seguro e olha lá, movimento, a parte de movimentação, tá bom? O que mais que eu tenho aqui então? Eu tenho o pan. O que o pan faz? Olha só, tá com o Autoride aqui, agora eu vou tirar ele. Para quê? Ficar com uma área maior de projeto, tá? O pan, ele faz isso, ó, movimenta o cenário 3D, tá? Nos eixos, ok? Tá? Eu dou um clique, seleciono a ferramenta, na verdade vocês não vão selecionar, estou só mostrando, ele está com ela habilitada. Na hora que eu dou um clique com o botão esquerdo e seguro, e movimento o mouse com esse botão esquerdo pressionado, ele faz isso aqui, tá? O que mais que eu tenho? Eu tenho o rotacionar. O rotacionar, seleciono a ferramenta, seguro com o botão esquerdo e movimento o mouse. O que ele vai fazer? Ele vai rotacionar o cenário 3D, ó. Ele vai meio que orbitar entre o cenário, tá? Então essa é a função do meu rotacionar. O que mais que eu tenho? O zoom. O zoom, habilitei a ferramenta, da mesma forma, pressiono o botão seguro e movimento o mouse para trás e para frente, ó, e aí ele faz o zoom, tá? E as outras ferramentas que estão aqui a gente vai mostrar no treinamento.
Mas aonde eu quero chegar mesmo é te mostrar todas essas ações no mouse, tá? Então o pan, como é que eu faço o pan dentro do mouse? O scroll, tá? Eu seguro o scroll e movimento o mouse. O scroll, gente, é aquela bolinha, tá? Que fica entre as duas teclinhas do mouse. Aquela bolinha, aquela roldaninha, aquilo ali é o scroll, aonde eu consigo fazer isso aqui, ó. Eu tô com ela segura, dando um clique, e aí eu consigo movimentar esse cenário, beleza? O que mais que nós temos? O rotacionar. Como é feito o rotacionar? É um clique no scroll, seguro o clique, e o botão direito, olha lá, habilita a ferramenta. Eu estou com os dois seguros, e aí eu movimento o mouse, certo? E aí ele vai orbitar no meu cenário. E a terceira coisa que eu tenho aqui muito importante é o zoom. O zoom é o scroll, você descendo a bolinha para trás e para frente, ó. Zoom out, zoom in, aproxima o zoom, volta o zoom. Então essas são as 3 operações mais importantes que você precisa saber dentro do ProMob para que você consiga projetar com mais eficiência. Talvez você possa pensar assim, mas será que isso é tão importante realmente eu exercitar, eu saber? Eu vou te mostrar com o exercício que eu vou te passar, tá? Primeiro é o seguinte, essa aula, gente, eu não vou falar de paredes, a gente não vai abordar questões mais técnicas, inclusive eu vou mostrar para você como você constrói uma parede simples, mas isso é somente com o intuito de você fazer o exercício que eu vou te passar com geometria, justamente para você conseguir fazer todas essas ações do mouse, tá bom? Então olha só, um clique com o botão esquerdo na parede, você pode apertar o delete do seu teclado, tá? Ou você pode apertar o delete do seu teclado ou clicar nesse xizinho aqui, ó, excluir. Qualquer uma das duas ações que você fizer, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai estar selecionado aqui já tudo, pode dar um OK, e aí ele vai apagar as paredes, tá bom? Para você então construir uma parede, eu vou te mostrar de uma forma bem simples, tá? Você vai vir aqui e clicar em construir paredes. Se não tiver selecionado essa opção, você clica na setinha e vem aqui, ó, construir parede, tá? Dá um clique e aí vai habilitar essa cruzinha aqui com um tijolinho logo embaixo. E aí você vai vir aqui iniciar a construção em uma dessas quinas aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui são os hot points que vão habilitando. Necessariamente numa construção de parede não precisaria começar aqui se eu não quisesse, mas isso aqui é só para a gente poder testar mesmo. Só para você fazer o básico. Então você vai iniciar chegando aqui perto desse hot point e vai dar um clique com o botão esquerdo. Você vai perceber agora, olha só, que a parede vai começar a ser construída. Você não pode aqui de forma alguma clicar com o botão direito, porque se eu clicar com o botão direito, ele vai finalizar essa construção. E nesse meu caso aqui, como eu não construí nenhuma parede, não vai construir nada. Vou mostrar para vocês aqui como exemplo. Eu clico aqui, ó, e aí se eu clicar com o botão direito agora, ele finaliza somente essa parede aqui. Posso vir aqui de novo, delete, apago e vou reconstruir a parede. Então como? Clico na ferramenta construir parede e aí, ó, eu venho com o botão esquerdo, dou um clique aqui, chego perto aqui dessa quina, outro clique com o botão esquerdo, outro clique com o botão esquerdo aqui, nessa outra face aqui, e eu vou fazer o fechamento com essa outra parede aqui, ó, com mais um clique. Como existiu um encontro de paredes, ele te pergunta, ele consegue saber que ali iniciou uma construção e finalizou. Ele te pergunta, deseja fechar a parede e finalizar a sua construção? O que você vai fazer? Sim. Daí ele vai finalizar essa construção. E é onde você vai ter aqui o seu quadrante fechado, o seu ambiente fechado, tá? E agora eu quero mostrar para você um exercício simples para você se movimentar aí, fazer as operações do mouse. Aqui você vai vir, ó, em geometrias
que fica do lado das duas opções aqui de construir paredes e de rebaixar teto, ajustar limite do piso, você vai ter aqui a geometria, tá? Esse íconezinho aqui, ó. Clique com o botão esquerdo do mouse na setinha e vem em construir lineares, tá? O que ele vai fazer? Vai habilitar essa ferramentinha aqui, ó. E aí, sem precisar fazer nada além de fazer o clique no hotpoint, o que você vai fazer para mim? Você vai vir nos 4 pontos e nós vamos criar um rodapé nesse ambiente, tá? Então o exercício é, dou um zoom, clico com o botão esquerdo aqui no hotpoint da quina, volto o zoom, rotaciono, venho aqui, dou um zoom de novo, clico aqui na minha quina, volto o zoom, dou um pan, rotaciono, olha lá, dou um zoom de novo aqui, clico mais uma vez aqui no meu hotpoint na quina da parede, pan, rotaciono, dou um outro zoom, tá? Clico aqui com o botão esquerdo. Aonde eu clicar com o botão esquerdo, gente, o que acontece? Ele vai criando. Então, se eu sem querer clicar aqui com o botão esquerdo, o que vai acontecer? Olha lá, ele vai construir essa paredezinha aqui. Então, eu posso vir aqui na setinha, desfazer. E outra, se eu clicar somente com o botão direito, ele vai finalizar essa construção. Então, em nenhum momento aqui, eu estou clicando sozinho com o botão direito. Primeiro aqui, ó, se eu quero rotacionar, é o scroll, um clique e depois o direito. Porque se eu clicar no direito direto, se eu der um clique com o botão direito aqui, o que ele vai fazer? Ele vai finalizar a minha construção. Vamos fazer? Olha lá, um clique. Ele fechou. Fechou, só que como o meu último clique foi aqui nessa quina, então ele fechou aqui. Tá? Mas vamos lá de novo, como é que eu recomeço essa construção? Clico na minha geometria, dou um zoom, seleciono ela e dou um delete do mesmo jeito, apaga. Vamos lá de novo? Clico aqui na minha ferramenta construir lineares, volto na minha quina da parede, um clique com o botão esquerdo, zoom, que é só o scroll, agora eu dou um pan para lateral e ó, botão direito para fazer o rotacionar, tá? Tá vendo como é que usa muito? Olha só, o pan como é que usa demais. Olha o rotacionar como é que usa muito. O meu scroll, meu zoom. Às vezes eu preciso chegar bem perto aqui do meu hotpoint. Não quer dizer que eu tenha que trabalhar aqui, né? Então eu dou um clique e volto o zoom de novo. Ó. Volto o zoom. Dou aqui um pan, rotaciono, volto aqui um zoom bem perto da minha quina. Vocês podem perceber que tem 2 hotpoints. Por quê? Um hotpoint é do piso, da parte de baixo. Esse piso tem 5 milímetros, mais ou menos. Tá? Quer dizer, o que está configurado mesmo é 5 milímetros. Então eu venho aqui, ó, um clique, botão esquerdo, volto o zoom, pan, rotaciono, outro zoom, dou um clique e agora eu vou fazer o encontro, tá? Da minha geometria. E aí, quando eu fizer esse encontro, automaticamente ele me pergunta se eu quero finalizar a geometria. Eu dou sim. E aí, eu posso dar OK aqui, porque aqui eu posso também escolher alguns materiais, mas eu já venho dando um OK. E aí, olha só, ele já construiu a minha geometria, tá? Se você quiser, para ficar mais fácil a visualização dessa geometria, você pode vir aqui em materiais, tá? Você pode vir em cores, pode pegar um cinza desse aqui, o 8, segura, dá um clique com o mouse esquerdo, segura e solta ele aqui, ó. Olha lá, para ficar só para destacar mais a geometria. Ou você pode fazer, inclusive, ó, pegar uma outra cor aqui, ó. Vamos pegar um tom vermelho, 6. Vou soltar na minha geometria. Pode colocar tudo. Aí, olha lá, ele vai circular toda a geometria que eu construí, tá ok? E aí, gente, aqui então é a forma que você tem de construir
a geometria e exercitar o comando do mouse, tá? E isso não é só para o rodapé. Quando você finalizar o rodapé aqui, ó, dá um clique nele e dá um delete de novo, tá? Agora olha só, se eu fosse criar aqui, gente, uma sanca, seria a mesma coisa. Eu poderia vir aqui no meu construir lineares e posso vir por cima. Olha só, um clique no meu hotpoint, outro clique no hotpoint de cima, outro clique aqui no hotpoint. E aí, ó, tá vendo? Eu vou pan, rotaciono, zoom. Olha lá, zoom, tá? O intuito aqui, mais uma vez deixando claro, que é só para a gente treinar o uso do mouse. Tá? É óbvio que a gente tem várias ações. Igual se eu quiser descer aqui essa minha geometria, o que eu faço? Dou um clique nela, seleciono ela. Eu tenho algumas ferramentas aqui, ó, movimentação. Essa geometria minha está com 150, eu desço ela 150. Olha só, eu consigo, lógico, simular uma sanca, mas não é um papel para agora. Então eu consegui aí, ó, fazer a minha sanca. Qual outro exercício que você pode fazer também? Ao invés de você clicar em construir lineares, você pode clicar aqui, ó, construir geometria, tá? E aí eu tenho um outro tipo de ação. Agora eu quero fazer um rebaixamento de teto. Então olha só, eu venho aqui, dou um clique, tá? Zoom, pan, zoom de novo, volto o zoom. Olha lá, gente, ele vai construindo agora um outro estilo de geometria. Ele vai fechando o quadrante. Zoom, um clique com o botão esquerdo, volto o zoom, rotaciono, vou rotacionando, dou aqui um outro clique, volto o zoom e fecho, faço fechamento aqui, ó. Aí ele vai me perguntar se eu quero fechar assim, ok. Olha lá, já fez. Isso aqui não é um teto, eu estou simulando aqui o rebaixamento. Teria que vir aqui, clicar nele e movimentar, tá? 150, que é o que ele já constrói automático. Se eu quisesse construir um teto aqui agora, eu construía aqui, ó, tá? Com essa ferramenta aqui, ó, construir teto. Na hora que eu clico, ele automaticamente, olha lá, já constrói um teto. Ele constrói baseado no piso. O piso está por dentro aqui, ó, da minha parede, porque eu construí a parede depois. Como é que eu apago esse meu teto? Um clique, delete. Como é que eu apago o meu rebaixamento? Um clique, delete. Vocês percebem aqui que o piso, ó, como eu fiz a parede depois, ele não ajustou até o final da parede. Se eu vim aqui, eu tenho outra ferramenta, ó, ajustar limite do piso. Aí ele veio para fora. Então, se eu construo o teto agora, o que acontece? Ele constrói baseado no piso. Aí vai fechar até o final aqui, ó, tá? Então é isso, pessoal. Esses são os comandos básicos do Promob para que você consiga entrar num treinamento potencializando o seu aprendizado, tanto um treinamento como é o nosso offline, um treinamento presencial, como os treinamentos online. Aqui é um macete que eu te dou, que você exercite bastante essas técnicas, para que você consiga ter um projeto bem organizado e tenha bem desenvoltura na hora de estar projetando, tá bom? Um grande abraço e a gente vai se falando. Até mais!